olha, não sou mais candidato. Eu conversei com ele agora, olha, com esse cenário, tua candidatura volta com essa pessoa próxima ao Calef, né? E o que eu recolhi foi o seguinte, que ele está suspirando lá, o Calef está suspirando, pensando, tentando entender o que está acontecendo, solidariedade ao Marcelo Marques, né? Essa pessoa que é muito próxima ao Calef me disse que, assim, ele entende que tem alguma coisa ali que não é só profissional, tem uma questão provavelmente, né, César, familiar, de pressão, enfim, saúde, que isso tem que ser muito respeitado, mas que tem uma avaliação aí, porque agora o tabuleiro ali da eleição do Grêmio, Mari, que é muito tá agora. Pois é. Ele tem que ser rearrumado. Claro. Então volta Calef, não volta Calef? Se a gente colocar o cenário... Pelo que eu entendi aqui, o Calef não está desistindo dessa possibilidade de voltar, não. Já com algumas informações aqui, a expectativa agora é tentar convencer o Celso Rigo a ser o candidato. Mas será que ele está disposto a sofrer a mesma pressão que o Marcelo estava sofrendo? Nunca esteve. O Celso Rigo... O Celso é um pouco mais experiente que o Marcelo. Mas o Celso Rigo, tu vai lembrar, o Marcelo disse isso, o Celso Rigo, ele não queria nem entrar no conselho de administração. O filho dele que ia entrar. Exatamente. E ele ia ficar trabalhando então, como ele trabalha. Ponto. Se a gente quiser fazer uma relação, já também trazendo aqui alguns pontos, o candidato mais forte naturalmente seria o Paulo Calef. Pelo carinho do torcedor, seria o candidato mais forte. Antônio Dutra Júnior, que representaria o futebol do Marcelo Marques. Sim, politicamente ele era o padrinho, digamos assim. Isso, do era Marcelo. O padrinho do Marcelo. Aí ele teria essa condição. Denis Abraão, naturalmente, né? Apesar de eu achar que o Denis, a partir da desistência dele, ele entra num outro cenário, um cenário mais de conciliador. Então eu vejo muito mais a figura do Calef contra a figura do Dutra, e talvez aí uma tentativa de uma busca de um nome, assim como o nome do Marcelo, um nome fora do contexto, um empresário, alguém mais da linha de gestão, talvez seja uma saída. Só que o cenário de sábado já mexe, o cenário de sábado já é diferente. Nós tínhamos uma expectativa de uma eleição avassaladora da chapa de Celso Rigo e Marcelo Marques. Sim. Eu acho que isso muda um pouco a partir da não participação do Marcelo ativamente nesse processo. Dito isso, a gente chega num outro ambiente para o Grêmio. Lembrando, o Grêmio colocou uma folha altíssima neste último cenário agora, nessa janela. O Grêmio sai de 16 milhões para 21 milhões. E isso, de alguma maneira, pode impactar também na realidade do Grêmio no futuro, né? Como que o Grêmio vai encarar isso? Como que as coisas vão ser feitas? É um cenário que não é difícil de pensar, mas eu acho que a presidência do Grêmio começa a ser definida em favor de Paulo Calef. Enfim, assim da gente, o César tem uma relação de bastante tempo com o Calef, muito antes do futebol, né? Enfim, profissional. Agora pergunta para ti, César. Não tem volta mesmo esta decisão dele. Eu tô te perguntando do Marcelo. Falou Calef. Perdão. Não tem volta. Não tem Dessa volta. vez não. Com essa carta não tem volta. Onde é que ele está agora? Ele está em Porto Alegre? Ele está em São Paulo. Ele está em São Paulo. Então quer dizer, aquela romaria física pelo menos não pode acontecer. É que agora, por exemplo, quando tu tem uma vez o episódio, tu refaz, tá bem. Tu entende, né? Quando tu tem uma segunda vez, tu nem busca refazer. É que a credibilidade nessa coisa fica muito afetada, né, Paulo? Eu queria fazer uma provocação, Diogo e CCD, para vocês. Claro, vocês são comentaristas de futebol, vocês entendem disso. Eu não entendo exatamente de futebol, eu sou um torcedor do Grêmio. Não, pelo contrário. Eu queria saber que lições vocês acham que se pode tirar desse episódio, porque me parece a repetição de uma figura muito comum na política brasileira, que é o mito do salvador da pátria, que é sempre uma coisa muito confortável, né? Uma pulsão coletiva, CCD, assim, de terceirizar a solução dos problemas para alguém que vai resolver tudo, enfim, em vez de lidar com a lentidão e a complexidade que requer uma reforma, né, estrutural profunda. O sentimento coletivo é exatamente a mesma coisa. Tu pega um ponto perfeito. O sentimento coletivo eu preciso de um grande líder. Em alguns momentos o grande líder do Grêmio foi o grande líder esportivo, que era o Renato, que tinha essa coisa, o Renato me representa. O Marcelo, ele entra num espaço que o Grêmio perdeu a partir do fim da era Fábio Koff, do fim da era dos cardeais. O Grêmio perdeu isso. E o Marcelo entrou nesse ponto. Enquanto todos estão falando de SAF, eu tenho o meu, né? Eu tenho a minha SAF aqui, que é um gremistão que vai nos ajudar.
A partir desse momento, tu vai diluir, tu não tem a liderança constituída. E aí o torcedor fica órfão disso, sim. Mas eu acho que tem uma diferença, Paulo César, tem uma diferença aqui. Tá, essa coisa do salvador, da pátria, é um... É que isso de fato tem razão. Está no coletivo do Grêmio. Não, está no coletivo do Grêmio. Eu acho que do brasileiro, de um modo geral, assim, é sempre mais fácil tu ter uma solução mágica, né? Fulano, ele vai resolver as coisas para mim, tá tudo certo. Quer dizer, o que eu tenho que fazer para ajudar nesse cenário mais complexo não está em questão. Mas na candidatura do Marcelo Marques, tinha um ponto que ela ia um pouco na contramão disso, que não era só o dinheiro dele, ele vai contratar 1 milhão de jogadores. Tinha uma ideia de uma gestão diferente. A expertise Exato, a expertise, assim, de trazer uma gestão. O clube associativo, da maneira como estava, não estava mais dando. Ele ia trazer, ele até citou o exemplo do Palmeiras, que associativamente teve um ricaço Paulo Nobre que colocou... Salvador, me parece, na imagem. Mas isso tá perfeito, mas... Essa análise da gestão, eu acho que está muito mais na análise mais complexa do que na cabeça do coletivo. Porque o discurso do Marcelo Marques, desculpa, César, o discurso do Marcelo, justiça seja feita a ele, nunca foi de Salvador. Ele nunca se apresentou como Messias. Não, por isso que eu te pergunto a lição da torcida. Isso, né? O universo chamou de Messias, porque ele sempre disse, olha, eu vou colocar dinheiro no primeiro ano, mas depois a máquina tem que andar pela sua própria conta. Não tem dinheiro a fundo perdido. Então ele não se colocava nessa situação. Eu acho que o Grêmio perdeu isso aí. E de alguma maneira o torcedor acreditava nisso também. Opa, vem um cara que vai transformar o Grêmio. E não só colocar dinheiro no Grêmio. Eu tô olhando aqui as redes sociais do Marcelo. Ele já tinha, antes de colocar a carta, tirado todos os conteúdos, todas as publicações que envolviam o período pré-eleitoral, né? A desistência, a volta, tudo ele tinha apagado, tinham ficado 2 posts, agora botou a carta, são apenas 3 postagens no perfil, já são mais de 4.500 comentários só na carta, e daí assim um misto do torcedor. Tem vários torcedores agradecendo o Marcelo pelo que ele fez pela Arena, né? Dizendo que já foi algo grandioso, e daqueles que estão na crítica, a maioria falando de ilusão, as pessoas questionando, né, a forma como ele agiu, entendendo que ele brincou com o clube, com o sentimento do torcedor. Então, é esse misto, assim, a maior parte criticando, mas muitos também reconhecendo o que ele fez pelo clube até agora. Brincar com o sentimento do torcedor, pagando um estádio, que era um problema que o Grêmio tinha de 10 anos e depois ajudando a contratar jogadores. É que agora não é pouca coisa. Eu concordo, mas assim, é claro que o torcedor tem sua razão de ficar chateado com as idas e vindas, né, Diogo? Sem dúvida, claro que sim. O que ele fez de comprar a Arena, isso é demais pro torcedor, mas a saída e vinda, muita gente dizendo assim, parece criança, a gente não é criança, tá brincando com o nosso sentimento. É que isso é tempo, entendeu? Isso é tempo. Hoje... Agora, até a eleição, vai ser essa a discussão. Vai ser essa a discussão. Tá bem. A discussão, quando tu desiste 2 vezes no intervalo de 1 mês... Mas tem uma outra... Agora, o tempo, o que vai entregar o tempo? O tempo vai entregar a Arena. E a Arena vira muito maior do que a desistência ou não. Eu estou recebendo muito aqui. Bom, agora a gente vê como é que os aguapés vão se conformar aí nessa confusão toda, né? Quem é que volta, se o Calef volta, se o Denis Abrão volta, se surge um outro nome, enfim. Mas a eleição no Conselho, ela permanece para o Conselho, renovação da metade do Conselho. São 6 chapas. Então eu já estou recebendo aqui muitas outras chapas, que não a chapa que o Marcelo Marques encabeçava. Era a chapa 2. Reclamando, olha, só um pouquinho, agora também não pode, ele não é o candidato a presidente, então agora tem que todos os votos na chapa que ele abraçar. Tem uma disputa que mudou aí no Conselho, com um tom crítico que antes não havia em relação a ele. Isso vai acontecer naturalmente. Se existia uma ideia de unanimidade em torno da figura do Marcelo, a partir da saída dele do processo, a chapa dele ganha até um ponto que não é tão favorável. A tendência é ter menos votos do que teria com ele sendo candidato a presidente. Com certeza absoluta. Tem até uma questão estratégica sobre isso. Eu estava tentando buscar informações de como é que fica o processo eleitoral a partir de agora, porque ele está inscrito como o segundo nome da chapa 2. E aí tem algumas possibilidades. Pode ser retirado o nome antes de sábado, antes da eleição, só que o nome que for incluído vai pro fim da fila, vai lá como o último nome da lista, né? Tu tira o segundo, em tese uma pessoa com capital político para angariar votos, por isso ela tá lá em cima, e inclui o novo nome lá pro fim. Que é mais fácil de ser eleita daí, né? Porque... do fim? Sim. O que é... Não, o contrário. O último nome não vai ser eleito. O último nome não mas é o que eu tô dizendo. É o que eu tô dizendo. Isso, tu tira alguém que em tese tem muito capital e coloca alguém lá no fim da fila. No campo político é preciso dizer o seguinte, ele foi honesto. Porque ele poderia ter feito isso segunda que vem.
E se ele faz na próxima segunda-feira, ele ganha uma eleição. Mas aí... E aí a ordem é diferente. É isso que eu tô dizendo. Se ele renuncia, eu tô dizendo, ele seria má fé, né? Seria exatamente, má fé. Então ele faz uma ação que no campo político é honesto. Muito honesto. Ele vai antes do processo eleitoral e diz, olha, eu não estou no processo. Porque o Grêmio ganhou o Grenal, não quero tirar. Mas o nome vai ser retirado, essa é a minha dúvida. A gente não conseguiu confirmar se eles vão retirar. Na minha informação que eu tenho, tá? Uhum. A pergunta que eu fiz não foi textual, assim, mas a informação que eu tenho é que ele está fora de todos os processos eleitorais do Grêmio. Nesse cenário, então, o nome dele será retirado da chapa. Se for essa a decisão, ele sai da chapa. E o nome a ser colocado na lacuna, no espaço deixado pelo segundo nome da chapa, que é o do Marcelo, vai lá pro fim da fila. Ele era o primeiro da chapa, né? O segundo, era o Rigo e ele. Porque ele diz aqui na nota dele: peço seu voto, chapa 2 para o conselho, liderada pelo amigo Celso Rigo. Sim, ele era o número 2 Se da chapa. ele continuar na chapa até sábado, vamos lá, ele segue com o nome na chapa, acontece a eleição no sábado, ele é eleito. Ele pode recusar o cargo, ele pode desistir depois da eleição, só que aí a fórmula é outra, entra o primeiro suplente. Né? Aí vai a mesma coisa que o CCD já falou. Do cálculo todo. Se ele vai concorrer já pensando em depois desistir da vaga, daí fica ruim. Diferente. Porque daí ele vai puxar votos para a chapa. Eu acho que nesse ponto ele foi correto, causa essa instabilidade na eleição, muda completamente o cenário, mas eu prefiro isso. Transparência. Transparência é tudo nessa hora. Acho que vai bem. Eu tenho certeza que neste momento o sentimento do torcedor é de frustração, mas com o tempo o Marcelo vai, talvez até o Grêmio deveria chamar o Marcelo para homenagear ele com relação a todas as questões da Arena, até pedir para ajudar na Arena, mas no processo político do Grêmio está encerrada a participação dele. O Grêmio não pode ficar, o Grêmio está acima, sempre é importante dizer, o Grêmio sempre está acima das pessoas. Quem doou a Arena, quem já foi presidente e ganhou o Mundial, não tem. Não tem. O Grêmio é maior do que qualquer pessoa e o Marcelo agora, ele merece todas as homenagens pelo que fez da Arena, por tudo, mas no processo político é bom que o Marcelo saia, isso é importante. Essa eleição agora de sábado, ela virou praticamente